Bom dia a todos, aqui estamos nós novamente. Domingo, escola dominical, a saudade continua e era para nós estarmos na Ebenezer, esse horário. Se você estiver assistindo de manhã, se você está assistindo às 9 horas, você já venceu uma bela barreira. Estamos vendo ou vivendo um friozinho, né? E levantar cedo não é fácil. Mas a disciplina ela faz parte da vida cristã, nós buscamos uma disciplina. Então, se você não tem o hábito de dar a Deus as primícias, né? E isso é um bom hábito. Nem sempre a gente consegue, falo por mim mesmo, já aprendemos isso e é um desafio. Mas se você pôde levantar cedo, graça de Deus, né? Nós sabemos que se estamos vivos é porque a misericórdia de Deus se renovou essa manhã. Estamos estudando a carta de Tiago. Tiago é uma carta geral, ela não é destinada a uma igreja, mas diversas igrejas, na verdade, é destinada a um povo, né? E já estamos aqui finalizando o capítulo 4, já estamos terminando praticamente essa carta de Tiago. E essa manhã não vai ser diferente, eu espero que aquilo que Deus tenha trazido para mim, eu possa estar aí abençoando os meus irmãos. Mas não sem antes, nós vamos estar aí orando, buscando a face do nosso Deus, pedindo ajuda, porque nós sabemos que sem Ele, nada podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Pai bendito, obrigado por essa escola dominical. Deus, obrigado por mais esse domingo. Pai bendito, nós te louvamos porque sabemos que isso vem de ti. Ó Pai, a sua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E há muitas coisas que a sua palavra diz que aconteceria nos últimos dias e os nossos olhos estão vendo. Ó Pai, mas a sua palavra diz que nós deveríamos nos exultar, nos alegrar, porque é sinal da sua vinda, e nós cremos que a sua vinda está bem próxima. Mas nesse tempo que se chama hoje, ó Pai, obrigado, porque nós podemos cultuar a Ti e ainda temos a tecnologia que nos permite levar a sua palavra e compartilhar a sua palavra. Por quanto tempo nós não sabemos. Mas enquanto o Senhor nos permite, ó Deus, nos ajude a juntos ouvir a sua palavra, ouvir, ó Senhor, a sua voz através da sua Santa Escritura. E, ó Deus, e nos ajude, mesmo distantes um dos outros fisicamente, nós possamos estar próximos, unidos no Senhor. Me dê sabedoria em tempos tão confusos. E ajude, Pai, aqueles pastores que estão levando a sua palavra nesse exato momento, e a todos os seus servos e servas espalhados pelo planeta. Nós suplicamos, ó Pai, me ajude, apenas servo sou. Tudo isso, Papai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Tiago 4, nós estamos terminando. E eu vou ler do capítulo 4, do verso 13 ao 17, que são os últimos capítulos de Tiago, capítulo 4. Se você quiser me acompanhar. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. O verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais da vossa arrogância. Aliás, vós jactais da vossa arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando.
Nós vamos ler ainda do verso 1 ao 6 do capítulo 5, que é continuidade desse mesmo assunto, e para dar sentido. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. A vossa riqueza ou as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vividos regaladamente sobre a terra, tendes vividos no prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Antes de nós darmos entrada, propriamente dito, nesse texto, eu separei alguns textos aqui para que quando nós chegarmos aqui eu ter um pano de fundo. E eu começo essa manhã fazendo uma pergunta. Em quem você encontra segurança ou no que você encontra segurança, no que você encontra conforto? E um tema para essa manhã, o foco da nossa meditação é a rocha do nosso conforto. Aonde que está a sua segurança? Em que rocha você tem pisado? O que é que te deixa seguro? Que faz com que você vai dormir e esteja lá com o coração descansado? Ou, ao contrário disso, o que é que está te tirando o seu conforto, a sua paz? Por onde andam os seus pés? Aonde que você... Quais caminhos você tem trilhado? E essa rocha, nós sabemos e vamos falar isso, essa rocha é Cristo. E sempre em alguma coisa nós vamos ter que buscar a nossa segurança. Deus nos fez assim. Por natureza, nós somos medrosos e nós queremos buscar segurança sempre em alguma coisa, não é? E no passar dos dias, nós muitas vezes vamos ficando tão habituados a buscar conforto em outras coisas que nós passamos a esquecer do próprio Deus. Então, há pessoas que elas se acostumaram tanto e eu já vi pessoas passarem anos confiando numa aposentadoria. Então ela fala assim, olha, a minha aposentadoria vai sair, ela vai dormir, e é naquilo que ela está confiando em governos, confiando em homens. E quando chega o momento da sua aposentadoria, muitas vezes ela não sai, isso é comum, né? Não é com um, com duas, mas é normal acontecer, aí você começa a se preocupar. Até então você estava lá seguro, porque você estava passando os seus anos trabalhando e você já imaginava, olha, logo eu vou aposentar. E quando chega a vez de aposentar e não vem a aposentadoria, então aí Deus começa a ser relevante para você. Estou citando um exemplo, podemos usar da enfermidade. Enquanto nós temos saúde, está tudo bem e nós podemos levantar pela manhã, o marido vai para o trabalho e ele vai exercer a sua função e muitas vezes ele cresce dentro da empresa ou cresce
e prospera nos seus feitos, e ele retorna com o que é necessário para a sobrevivência da família e às vezes até prosperidade da família. A esposa levanta de manhã, algumas vão trabalhar também e o mesmo se aplica a elas. Outras levanta pela manhã e tem os filhos para cuidar, levanta cedo e leva na escola, traz da escola. E isso também pode ser algo que vai fazendo com que nós encontramos o conforto na nossa saúde, na nossa capacidade. E facilmente os nossos pés estão pisando em coisas que a sua segurança está na sua mente. A palavra de Deus vem e nos desafia. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Mas, na realidade, na grande parte da nossa vida, nós confiamos no nosso entendimento. A esposa ela está segura enquanto o marido está trabalhando, está vivo, mas há uma ameaça dentro do lar, o marido começa a ficar doente, a esposa já começa a apavorar. Como eu vou viver sem marido? E não é o contrário também, acontece também. Não é anormal o contrário de maridos, de chegar para mim e falar, olha, eu não sei como eu viveria sem a minha esposa. E por mais que sejam íntimos, muitas vezes também a nossa segurança está numa pessoa. Como eu viveria sem o meu pai? Como eu viveria sem a minha mãe? Como eu viveria sem o meu emprego? E baseado nisso é que nós vamos projetando o nosso futuro naquilo que nós achamos que é seguro. Então, na área financeira, aí eu preciso começar a pensar em comprar um terreno e construir uma casa. E quando você consegue isso, então você já fala, agora eu preciso construir outra para os meus filhos, e essa fica para Beltrano, essa outra para Ciclano. E Deus vai ficando à parte. E nós ficamos como tocando de roda, e como se Deus ficasse lá do lado, né, e eu. Então, está aí a explicação, muitas vezes, que Deus nos dá um chacoalhão. Como esse chacoalhão dessa pandemia, se nós olharmos para os acontecimentos, se isso não acontecesse, talvez ninguém lembraria de Deus. Se está todo mundo saudável, todo mundo correndo atrás dos seus benefícios, mas quando vem a enfermidade, e eu usei a pandemia para dizer de uma forma global como que nós somos frágeis, como que o ser humano é frágil. E quando é demonstrado a sua nudez, a sua fragilidade, ele vai recorrer a Deus. Mas como indivíduos, nós somos assim também, tanto coletivamente como indivíduos. E quando vem a aflição, quando vem os problemas da vida, então nós lembramos de Deus. Então, dentro dos nossos planos, daquilo que você planeja, da forma que você enxerga o futuro, dentro disso vai dizer o quanto você confia no Senhor teu Deus. Na minha vida, tantas coisas que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Quando que eu poderia imaginar que eu estaria aqui fazendo uma pregação? Imagina, Deus sabe de onde Ele me tirou. Quando que eu poderia imaginar quando minha mãe faleceu ou meu pai faleceu? Não tem como. E tantas outras coisas que nós olhamos para a nossa vida e ninguém poderia prever, nem no pior pesadelo. Alguém poderia dizer que o uso de máscara ia ser tão comum. Hoje, a minha esposa falou que já tem modelos de vestimenta, você vai comprar alguma roupa, já vem a máscara junto combinando. Né? Eu imagino do mesmo tecido, algo desse tipo. Quem poderia prever isso? Nem eu e nem você.
Eu vou citar vários versículos, como vai ficar gravado, você pode acompanhar depois com o tempo, ou se você gosta de abrir a sua Bíblia e for rápido aí. O primeiro ponto que eu digo, que eu vou ler aqui, está em 1 Pedro 1, 24 e 25, que diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi anunciada. A palavra de Deus. Então eu iniciei essa manhã perguntando em que você encontra o seu conforto. Aonde você está pisando que você diz, não, aqui eu posso andar confortavelmente. Quem já pisou em lugares escorregadios, você não tem conforto. Você anda com todo cuidado. Uma vez na Serra do Japi, lá em Jundiaí, quando criança, morava lá perto e nós fomos passear lá e eu escorreguei e eu bati a cabeça, que era uma queda d'água, e eu, assim, foi um estampido na cabeça, né, como um botijão de gás. Eu acho que minha cabeça é vazia. Tim! E eu segurei num pedaço de grama que estava assim, beirando a margem. Ainda bem que ela foi forte e alguns segundos ali, os meus amigos esticou o braço e me pegou. E após isso, toda vez que eu ia lá, havia um certo respeito. Até então eu não tinha respeito. Eu ia para lá, pulava para cá, mas até então todo e qualquer lugar que eu vou, que tem cachoeira, que tem água, que forma aquele nimbo, é automático. Eu já sei, porque eu já sofri com isso. Mas quando você está na rocha, quando você está no asfalto, quando você está ali longe de lugares escorregadios, a sua caminhada é outra. Acontece que o nosso conforto, a nossa segurança pode estar em coisas que são falsas, são mentirosas. E por isso que eu começo citando Pedro, onde ele diz toda a humanidade, não parte da humanidade, todo ser humano é como a relva, ou seja, ela murcha, ela cai, ela morre, ela perece, ela acaba. E Pedro fala, mas a palavra de Deus, essa sim, permanece para sempre. Então é a palavra de Deus, eu estou sempre batendo nessa tecla, porque a palavra de Deus é ela quem revela o próprio Deus a nós. João 10:35, Jesus Cristo diz, a Escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada. Então, o meu pisar, a minha confiança, o meu planejamento tem que estar nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus diz é verdadeiro e é íntegro. O Salmo 119:9 diz assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Você não está pisando em algo falso, você está pisando em algo verdadeiro, que é a palavra de Deus. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. Agora, no Salmo 119, 152, ele diz assim, sua palavra é, portanto, uma base sólida para a nossa vida. Uma base sólida. Não para hoje apenas, mas para sempre. O salmista, no 119, 152, diz assim, há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabelecestes para sempre. Não é só para hoje. Então, às vezes, você está pisando em algo e quando vem a enfermidade, que nós vemos quão frágeis nós somos. Se nós prestamos atenção, enquanto está tudo bem, nós tínhamos uma certa segurança. A segurança estava no seu trabalho, a segurança estava na sua saúde. Embora você não proclamasse aos quatro ventos,
a nosso padrão é reclamar, né? Tá sempre reclamando, mas lá dentro do seu íntimo, você sentiu uma certa segurança na sua saúde, no seu trabalho. Mas de repente vem a enfermidade e aí a casa cai. Mas acontece que você confiando na saúde, no dinheiro ou no médico, é passageiro. E essas palavras que o médico pode dar, e ele pode dar até uma certa esperança, se ele fala assim para você, olha, descobriram a cura para a sua doença, e você se anima. Essa palavra do médico trouxe conforto passageiro. Você pode durar mais 100 anos, coisa que é impossível. Não impossível, mas difícil. Mas vai passar. Em contrapartida, tem a palavra de Deus, que ela é para sempre. Elas são verdadeiras, são justas e são para sempre. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não confiamos ou nos apoiamos na palavra do médico. Um dia eu brinquei com a minha esposa, nós estávamos indo no médico e ela falou assim, e se o médico falar que você tem alguns dias de vida? Eu vou falar, doutor, quantos dias? 6 dias? Obrigado. Porque, olha, isso é um presente. Porque, na verdade, eu não sabia que eu tinha um dia de vida. O senhor vem e me diz que eu tenho 6. Eu não sei se eu tenho um dia. É presunção nossa acharmos que nós temos dias de vida. A morte é certa para todo mundo. Eu falei no início dessa pandemia, em certo sentido, não aumenta os números de mortes, só antecipa os mortos, porque o número de mortes estão contados. Quantos? Todos do planeta. Quantos tem vivos hoje? Se você souber responder, são os números dos mortos. E nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia, nós vamos confiando em coisas que são passageiras, como um vapor, como nós já lemos aqui. E quando nós vamos em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo fala assim, constrói a sua casa na rocha. Constrói. Mateus 7, lá no Sermão do Monte, o verso 24, ele diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o próprio Cristo diz isso, que nós devemos construir a nossa casa na rocha. E esse é o tipo de conselho que nós devemos seguir, não o conselho dos ímpios, é o conselho de Deus. E às vezes nós temos segurança em conselhos de ímpio. O ímpio chega e ele consegue te dar uma certa segurança. Olha, esse médico cuidou de fulano, é o melhor médico que tem. Não se preocupe, e você já se acalma. Mas o irmãozinho que disse, confie em Deus, talvez lá no seu íntimo você disse assim, é fácil para ele dizer para mim confiar em Deus. Então, aonde que estão os nossos pés? Quem é o nosso conselheiro? É o conselho de Deus. É o conselho de Deus, que deve ser a rocha que nós pisamos. Isaías 28, 29 diz assim, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Tudo isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Em quem nós confiamos? Os seus projetos estão baseados em quê? No seu passado, no seu presente, para que você lance o futuro? Nós devemos confiar no entendimento de Deus. O Salmo 147, 5 diz, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Nós confiamos num Deus, porque eu não estribo
não me apoia no meu próprio entendimento. Eu não posso entender esse nosso Deus. É impossível medir o seu entendimento, o salmista diz. O conselho dele permanece para sempre. O Salmo 33, 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ou seja, plano de Deus para o passado, para o presente, para o futuro. Em quem está firmado os meus pés? Ou no quê? No quê? Agora, o caminho dele é perfeito. Lá em 2 Samuel 22, 31, nós lemos assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Opa! Então, se o caminho que você anda, se a sua estrutura, ela não é perfeita, como você encontra segurança? Mas o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Lá está 2 Samuel 22, 31. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, por o melhor ou o pior dos tempos que seja, a palavra de Deus, ela quem vai trazer paz, ela que vai trazer alegria, ela quem vai trazer estrutura, sensatez. É aqui que nós temos. E devemos aproveitar enquanto temos a palavra de Deus. Enquanto temos. No pior dos tempos, ou no melhor dos tempos, é a palavra de Deus. Que nós possamos dizer como o profeta Jeremias, eu anotei Jeremias 15, 16, que diz assim: suas palavras se tornaram para mim uma alegria e o deleite do meu coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que talvez está guardado lá. Então, a vida do cristão é uma vida diferenciada do ímpio ou daquele que não crê. Paulo, lá no Novo Testamento, quando ele chega na segunda carta aos Coríntios, em 2 Coríntios 6,10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, e nada tendo, ou seja, nada tendo, mas possuindo tudo. Como que pode isso, você pergunta? Como que eu posso ser entristecido e estar sempre alegre? Eu bem sei em quem eu tenho crido. Se Deus é a minha rocha, se a palavra de Deus é quem me sustenta, se Ele é justo, Ele é verdadeiro, essa rocha que eu estou não é uma miragem, ela é real. Então, na vida cristã, nós podemos nos entristecermos. Podemos sim. Paulo fala que isso pode acontecer conosco, mas ele fala entristecidos, mas sempre alegres. Internamente nós sofremos, nos entristecemos, mas internamente também é esse conflito. Nós sabemos em quem nós temos cridos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. E é tão interessante que nossa vida muitas vezes achando que possuindo tudo você vai ter alguma coisa. A palavra de Deus fala nada tendo, mas enriquecendo a muitos. Enriquecendo com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Agora, Deus é santo.
E Ele pede a nossa santidade. Nós já falamos um pouco sobre isso a semana passada, semana retrasada, os atributos comunicáveis de Deus. Ele é santo, Ele pede santidade do seu povo. E Ele é como nós falamos que é uma classe separada, não tem como você colocar Deus em alguma classe, a classe dos animais, dos homens, dos anjos, não tem como. Ele é uma classe separada. E Ele é único. Imagine que existisse um diamante único em todo o universo. E então ele se tornaria extremamente valioso por ele ser único. Deus é único. Não tem outro igual. Não tem outro igual. E essa diferença é tudo. Por quê? Deus é Deus. Nós somos nós. E às vezes nós queremos ser Deus. Às vezes nós queremos ter uma vida como se nós tivéssemos controle de toda a situação, como nós lemos aqui, Tiago. E quando nós fazemos isso, nós estamos atrapalhando, não vou usar o termo atrapalhando, mas impedindo de mostrar a santidade de Deus. Santidade, separado, lembra? Não há nada que se compare ao nosso Deus. Quando você lê, quando você ora, Pai nosso que estás no céu, quando você diz santificado seja o vosso nome, você está dizendo que o nome dele é diferente, é separado, ele não é como nós. E aí ele fala, olha, assim como eu não sou como o mundo, eu quero que você vai se aproximando de mim e você vai se diferenciando do mundo e do pecado. E essa é a santidade para nós, atributos comunicáveis. E um exemplo, eu cito Moisés aqui, eu peguei esse contexto de um livro do Piper, daquele contexto em que Moisés, Deus fala para ele falar com a rocha. Está lá em Números 20, verso 12, que diz assim, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Em outras palavras, Moisés ele não tratou Deus como excepcional. Ele tratou como mais uma autoridade humana. O que estava acontecendo aqui nesse contexto para clarear a nossa mente? Deus chama Moisés e fala, Moisés, fale a rocha e dê água ao povo. Fale a rocha e dê água ao povo. O que Moisés fez? Bateu na rocha e reclamou do povo. Rebeldes. Moisés não estava mostrando a santidade de Deus, que Deus é diferente. A misericórdia de Deus. Deus continuou sendo Deus. Ele deu água para o povo e lá na frente ele trata Moisés como rebelde. Tu que julgas faz o mesmo. Moisés, você foi rebelde. Você não me santificou. Você quis ser Deus ali. Ou seja, nós fazemos isso. Os nossos planos, muitas vezes, têm a arrogância, a pretensão, a jactância de achar que é melhor do próprio Deus, que o próprio Deus determinou. Deus chega e fala para você, olha, fale a rocha e dê água ao povo. Mas você tem um plano melhor. Você olha lá para frente e fala, mas eu posso fazer melhor. Eu vou brigar com o povo. Esse povo merece uma bronca. Eles merecem a minha ira. E você chega lá e bate na rocha. Rebeldes, é isso que vocês querem. Eu vi uma charge, um desenho de um caminhão de bombeiro, né, com aquele jato d'água. É isso que vocês querem. Né, ilustrando a ira dele. Por quê?
por um determinado momento, ele achou que as atitudes dele seria melhor do que as do próprio Deus. Depois desse pano de fundo, quando nós lemos Tiago 4, verso 13, tem um pouco mais de vida. Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, não só amanhã, hoje, agora, hoje, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então, ele chama a atenção dessas pessoas. Olha, vocês que estão fazendo plano para hoje. Para hoje. E para amanhã. É a vocês que eu dirijo a palavra. A vocês. Quais são os planos deles? Nós vamos lá, passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Agora, qual que é o pega de Tiago aqui? Qual que é a bronca dele? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí ele pergunta, o que é a vossa vida? Então a grande questão aqui, como eu dei esse pano de fundo, é que essas pessoas elas estavam tão acostumadas a negociar que para elas a vida continua. Nós somos deuses, né? Somos muitas vezes tão ateus como o pior dos ateus. Vamos na igreja, nos dizemos cristãos, mas vivemos uma vida totalmente à parte da vontade de Deus. Vivemos uma vida sem a dependência de Deus, sem contar com Deus para nada. Aí ele fala, o que é a vossa vida? Sois apenas o quê? Como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Puf. A sua história é pequena, a minha história é pequena. A nossa pequena história, puf, passa rápido, acaba. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Então Tiago fala, olha, vocês estão pisando numa rocha, vocês estão caminhando por caminhos que são falsos. Eu lhes apresento a rocha. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, ele está falando, você está vivo hoje, você está fazendo plano para hoje? Então, não só viveremos hoje ou amanhã, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais da vossa arrogância, pretensões. É isso que nós somos, pretensiosos. E se não é Deus, na sua infinita graça e misericórdia, muitas vezes nos permitir passar por aflições, nós continuamos uma vida tranquila sem falar de Deus, sem lembrar dele. Tudo o que nós vamos fazer, por mais seguro que você se encontre, está com saúde, a conta no banco está lá tranquila, muitas vezes está empregado, tudo certinho. Casa, comida, roupa lavada, como diriam os antigos, já casou, tudo certo. Tiago fala, olha, você está contando com Deus nos seus planos? Você está contando com Deus? Porque às vezes a nossa jactância é que nós não precisamos de Deus. Eu consegui. Lembra de Nabucodonosor? Bater no peito. Eis a Babilônia que eu construí. Eu construí. A Bíblia fala que ele caiu por terra dali. Comeu grama, literalmente. Esse comeu grama. Então, se o Senhor quiser, caso contrário, é uma jactância. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Por que ele vai dizer isso? Ele está tratando essas pessoas. E eram empresários que queriam fazer negócios e eles planejavam, e ele vai falar a esses homens, no verso 1, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão.
lê de engano quem usa esse texto aqui para achar que Deus favorece o pobre e condena o rico. Tanto é errado isso que o exemplo que Tiago dá aqui é de Jó. Não existia homem na época de Jó mais rico do que ele, era o mais rico do Oriente. Acontece que a riqueza de Jó não era problema para Jó. Tanto é que nós não vemos nenhuma condenação porque Jó era rico, de jeito nenhum. Então o problema não é a riqueza aqui. Acontece que é a falsa alegria. A falsa alegria. O verso 2: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Esses homens, eles estavam enriquecendo e eles queriam cada vez mais. E se isso fosse necessário passar por cima de outras pessoas, fazer algumas coisinhas, alguns negócios não totalmente lícitos, eles iriam fazer. O vosso ouro e a vossa prata, verso 3, foram gastos de ferrugem, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago está falando aqui, olha, vocês não têm limite. Não está bom para vocês. Aquele que sabe fazer o bem não faz. E eles começaram ao invés de pagar os seus trabalhadores, eles começaram a agir com fraude. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós foi retido com fraude está clamando. Tudo indica aqui que não é que eles estavam sem salários, é porque era fraudulento. Isso não passou desapercebido. Não era falta de dinheiro, porque no verso 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. E isso nos dá um quadro, né? Quando o boi é engordado, não é que o dono ama aquele boi, é porque aquele boi está indo para a matança. Isso para qualquer animal como o porco, o peru, está engordando, o frango. Para quê? Há juízo para vocês. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago está falando para essas pessoas que os olhos delas estão voltados somente para esse mundo. Mas essa chamada de atenção de Tiago, ela serve para todos nós. Ela serve para mim. Há princípios aqui. O que eu aprendo? O que Tiago está me ensinando essa manhã? Olha, Dorian, você pode ser extremamente arrogante se você viver uma vida sem contar com Deus. Sem dizer, olha, se o Senhor quiser, se Ele permitir, eu não só viverei, como farei isso, como farei aquilo. Eu posso ter me acostumado a viver uma vida pisando numa rocha que é falsa. É o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Eu posso ter construído a minha casa na areia e ela vai cair, certamente. Mas essa manhã nós somos exortados a construir a nossa vida na rocha, a andarmos sobre essa rocha, a confiarmos nessa rocha. Então, em tempos tão difíceis, o que te dá segurança? O que te dá um pouquinho de conforto? Qual é a rocha do seu conforto? Uma vacina para essa pandemia? A cura definitiva para a pandemia? O não pegar?
Qual é a sua segurança? Quem está lá no futuro quando você pensa? Quando você olha para frente? Nós aprendemos. Deus. E Ele se revela na sua palavra. Vamos orar essa manhã? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Ó Pai, às vezes nossa jactância, às vezes a nossa presunção, arrogância de acharmos que podemos viver uma vida sem o Senhor. Quando as coisas estão tudo bem, ó Deus, às vezes por um ato de misericórdia o Senhor vem nos dar um chacoalhão. Ó Pai, que isso não seja necessário, como o salmista diz, que haja necessidade de pôr cabresto no cavalo para que ele obedeça, não. Ó Deus, mas que nós possamos ouvir a sua voz, confiar na sua palavra cada dia mais, observar os seus preceitos e a sua palavra, sim, será a rocha com que nós caminhamos, será a rocha do nosso conforto. Eu peço por cada vida, ó Pai, essa manhã, corações muitas vezes, ó Deus, que estão sofrendo, que estão medrosos, e a resposta desse medo, ó Pai, é porque elas estão confiando em tudo menos no Senhor. Ó Pai, não só a pandemia, mas tantas coisas muitas vezes nos tira o sono, nos traz medo. Ó Deus, porque quando nós olhamos para o futuro, talvez nós estamos olhando como esses homens, achando conforto em coisas que nós podemos fazer, e não é assim. Pai, quando olharmos para o futuro, que nós possamos ver o Senhor, que já está lá, que já preparou o caminho para nós e que nos aguarda e que nos acompanha, que está conosco sempre, sempre. Te agradecemos mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. Até a noite, se Deus assim permitir. A comunhão faz parte do culto.